Muito bem. Por que que é importante a gente saber a quantidade de proteína que a gente está ingerindo? Por que que é importante a gente saber que tem que ingerir proteína para a gente conseguir fazer um emagrecimento legal, para a gente conseguir fazer um emagrecimento de qualidade e não perder tanta massa muscular no processo? Bom, a gente sabe que a gente consegue usar a energia para o nosso dia a dia, a energia para a gente executar nossas atividades através da nossa alimentação. Ponto. Qual que hoje em dia é a principal fonte de energia para a gente conseguir, qual a principal fonte de alimento para a gente conseguir energia para progredir no processo no nosso dia a dia? São os carboidratos, tá? Principal fonte de energia da gente no dia a dia são os carboidratos. Só que a gente consegue, através do metabolismo, utilizar outras fontes de energia no nosso dia a dia, tá? Quais são as outras fontes de energia? São os lipídios e são as proteínas, tá? A gente sabe que cada grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias e cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, tá? Muito bem. Então, por que é importante a gente saber trabalhar em cima disso aí para a gente emagrecer, conseguir atingir o peso que a gente quer e não perder tanta massa muscular? Bom, a gente sabe que para fazer o processo de emagrecimento, a gente precisa fazer uma restrição calórica daquela quantidade que a gente está ingerindo habitualmente. Normalmente, a gente utiliza a taxa metabólica basal para a gente calcular a quantidade de energia que a gente vai disponibilizar no planejamento alimentar do paciente, tá? Então, normalmente a gente calcula a taxa metabólica basal, tem várias formas da gente calcular essa taxa metabólica basal, tem formas bem simples, tá? Existe uma equação que chama equação de Harris-Benedict. É uma fórmula grande, com vários detalhes na hora de preencher os dados, né? Várias multiplicações, somas, subtrações, e ela estima a quantidade de energia que a pessoa precisa para sobreviver. Para facilitar a nossa vida, existem alguns aplicativos que utilizam a base dessa fórmula para conseguir calcular. E a gente não tem que fazer a conta toda, é só lançar os dados. Normalmente, o que a gente tem de importante? O que a gente leva em consideração para a gente calcular essa quantidade de energia da taxa metabólica basal? A gente utiliza o sexo, a idade, o peso atual do paciente e a altura do paciente que a gente lança nessa equação e calcula a taxa metabólica basal. Beleza, calculou a taxa metabólica basal. E aí, o que você vai fazer com esse dado? Aí a gente vai fazer uma estimativa de quanto que nós vamos tirar de caloria para a gente calcular, para a gente traçar o planejamento alimentar desse paciente. Para o paciente emagrecer, a gente tem que fornecer menos caloria do que deu no valor da taxa metabólica basal. Normalmente a gente faz isso entre 300 a 500 calorias, depende de quanto que der essa taxa. Se der uma taxa mais baixa, o paciente que tem pouca massa muscular, o ideal é que a quantidade de calorias fique sempre acima de 1.000 calorias por dia. Se a gente joga muito abaixo, o paciente consome muito massa muscular no processo. Então, normalmente a gente calcula entre 300 a 500 calorias, sendo que a quantidade básica a gente parte para cima de 1.000 calorias dia. Beleza. Aí a gente tem a taxa metabólica basal, a gente tem a quantidade de energia que a gente vai utilizar de base para calcular o planejamento alimentar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os macronutrientes para fornecer essa quantidade de energia. O que são os macronutrientes? Os macronutrientes são aqueles que a gente calcula em gramas na hora de fazer o planejamento alimentar. Então são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, as gorduras. Tá? Então vocês já estão entendendo mais ou menos que existe uma base para a gente fazer esse cálculo. E aí o que a gente faz? Normalmente, se a gente for usar a base da alimentação, se a gente for usar o básico, a gente vai calcular mais ou menos uns 40%, 40% a 50% de carboidrato, e o restante a gente divide entre proteínas e gordura, tá? É de 40% a 50% de carboidrato, e o restante a gente divide entre proteína e gordura. Mas a gente está num processo de emagrecimento. Então a gente está lidando com um paciente
que vai trabalhar bem abaixo da taxa metabólica basal dele. Então, o que é importante a gente fazer? Aumentar a ingesta de proteína. A ingesta de proteína é importante por dois fatores, tá? Quais são esses dois fatores? Essa ingesta de proteína vai fazer com que o paciente tenha uma maior saciedade. Todo mundo sabe que quando a gente faz uma ingesta de proteína maior, a gente fica mais saciado, a gente sente a barriga mais cheia, é ou não é? A gente demora mais tempo para digerir. Quem que nunca foi num rodízio de carne, né? E aí comeu aquele tantão de carne, parece que fica 2 dias aquilo lá dentro da barriga, né? Demora um tempão para digerir, fica cheio, empachado. Então, quando a gente faz uma ingesta de proteína maior, a gente vai ter esse benefício da saciedade, a gente vai ter menos fome durante o dia. Então, isso é um elemento muito importante para quem está buscando emagrecimento. Um outro elemento muito importante que a proteína faz é que a proteína serve de elemento para construção muscular. Então quer dizer que se eu fizer ingesta de proteína a mais, eu vou conseguir preservar mais o meu músculo? Sim. Se a gente fizer uma ingesta de proteína maior e a gente acrescentar uma atividade física, a gente tem uma perda menor ainda de proteína, de massa muscular. Então é importante que o paciente faça uma boa ingesta de proteína e que essa ingesta de proteína esteja de preferência associada a alguma atividade física. Se ele fizer, então, uma atividade física do tipo musculação, melhor ainda, mais ele vai estimular esse músculo, mais ele vai sinalizar para esse músculo que ele é necessário e no processo de emagrecimento, em vez de ficar perdendo massa muscular, ele vai preservar a massa muscular e vai queimar gordura. Então, a gente precisa acrescentar a proteína como fonte de energia. E ainda existe um outro elemento importante quando a gente coloca a proteína como fonte de energia, que no processo de quebra dela, para ela liberar caloria para o corpo, acaba que ela gasta um pouco mais de energia nesse processo. Então, no final das contas, ela fornece um pouco menos do que 4 quilocalorias. Tá? Então isso para quem vai emagrecer é mais importante ainda. Doutor Francisco, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o carboidrato, trocar tudo por proteína. Não, aí você se deu mal. É importante ter um pouco de carboidrato na dieta, porque esse carboidrato vai servir como fonte de energia para o processo, tá? E é importante que se você colocar proteína demais, ela também vai fornecer muita caloria. E o processo de emagrecimento não vai acontecer da forma que é o ideal, tá? Então a gente calcula a quantidade de proteína para ser ingerida, só que a gente dá preferência em relação ao carboidrato, tá? A gente faz um esquema de organização alimentar em que a gente bota mais ou menos 2 gramas de proteína para cada quilo de peso do paciente. E aí a gente consegue trabalhar. Às vezes a gente sobe um pouquinho, às vezes a gente desce um pouquinho, né? Para a gente conseguir fornecer aqueles elementos, né? Na verdade, a proteína entra como tijolo, né? Para a formação do músculo da gente. Então ela é muito, muito, muito importante no processo de emagrecimento. Quem faz uma dieta muito restritiva e tem uma baixa ingesta de proteína, a quantidade de massa muscular que ela perde no processo é maior. Tá? Se ele, além disso, não praticar atividade física, a quantidade de massa muscular diminui mais ainda. E aí o que acontece? Aí é que está o maior problema de quem faz dieta e ganha peso de novo, de forma mais fácil. Porque quando a gente perde massa muscular, a nossa taxa metabólica basal, baixa, cai, diminui. E aí o que acontece? Se a nossa taxa metabólica basal cai, o que é? Aquela quantidade de energia que a gente precisa para sobreviver no dia a dia cai. Quando a gente comer, o que vai acontecer? A nossa quantidade, aquela quantidade de caloria, não vai ter músculo para consumir, para pegar aquela caloria para ele. Para onde ela vai? Vai para o tecido gorduroso. Então é importante a gente organizar a dieta do paciente para que aconteça um emagrecimento com pelo menos preservação de massa muscular. E existem formas, eu gosto muito de usar fitoterápicos para trabalhar esse processo de manutenção de massa muscular, porque eles vão ajudar, por exemplo, vou dar um exemplo de 2
fitoterápicos que eu uso muito, principalmente em homem aqui. Eu uso normalmente 3 fitoterápicos aqui em homem para ajudar no processo. É o tríbulos, a maca peruana e o fenogrego. Eles ajudam no processo de manutenção e atividade da testosterona no corpo, a sensibilidade da testosterona no corpo. E eles vão lá e sinalizam para o músculo que ele é mais necessário. E o músculo consegue captar mais energia para dentro dele, consegue captar mais proteína, mais aminoácido para dentro dele, e com isso a massa muscular fica preservada. Para homem, para mulher, existem doses diferentes, porque a sensibilidade da testosterona são diferentes entre homens e mulheres. Mas a gente consegue ajustar e melhorar o processo sem, às vezes, utilizar outros tipos de medicação. Uma outra coisa que a gente faz no processo de emagrecimento é usar algumas medicações que ajudam a eliminar quando tem excesso de glicose na corrente sanguínea. Então, aquela caloria que estaria lá circulando, sendo absorvida pela gordura, né? Porque o nosso organismo é muito engraçado. Quando a gente faz a ingestão alimentar, né? Aqueles nutrientes são absorvidos, né? Então os carboidratos, as proteínas, né? Os lipídios são absorvidos e ele cai na corrente sanguínea. O músculo, o cérebro, as vísceras, eles são muito rápidos, eles pegam, mas eles ficam repletos. Se a gente tem uma quantidade permanente desses elementos circulando na corrente sanguínea e quando as vísceras, os músculos e o cérebro já captaram o que eles tinham que captar, quem que vai absorver isso aí? O tecido gorduroso, tá? O tecido gorduroso ele é tão, digamos assim, preguiçoso que ele demora a captar e ficar cheio. Só que ele tem uma capacidade de captar muito mais. Então, por isso que ele vai aumentando progressivamente, tá? Então, para a gente conseguir fazer uma dieta legal, a gente tem que controlar essa quantidade de substrato que está passando na corrente sanguínea para conseguir fazer com que o paciente tenha perda de peso, beleza? Então, guardem isso para vocês. Se vai fazer uma dieta mais restritiva, controle a quantidade de proteína que está sendo ingerida. Ela deve variar mais ou menos em torno de 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Isso no dia todo, tá? Isso não quer dizer 2 gramas de proteína, às vezes a gente fica pensando assim, 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Vamos dar um exemplo. Um paciente de 60 quilos, vamos botar um paciente gordinho, de 100 quilos, tá? Paciente de 100 quilos, então se são 2 gramas para cada quilo, seriam 200 gramas de proteína. Ah, então são 200 gramas de carne. Não. Quando a gente faz esse cálculo, por isso que é importante passar por um especialista. Porque não quer dizer, por exemplo, quando você faz ingestão de um peito de frango, claro que ele tem bastante proteína, mas ele também tem gordura. Quando você faz a ingestão do ovo cozido, ele tem proteína, mas tem gordura. Quando você faz a ingestão de uma fonte de proteína agora de origem vegetal, de soja, ele tem proteína, ele tem gordura e ele tem carboidrato. Então é importante olhar todos esses elementos e passar por alguém que calcule para você isso aí, para você não errar a mão e calcular errado, tá? Existem vários aplicativos que te ajudam a fazer isso. Se você entrar nessas lojas de aplicativo do seu celular, tem o MyFitnessPal, tem Fat Secrets, são aplicativos gratuitos que você consegue estimar mais ou menos isso aí, mas dá um trabalho danado de fazer isso. E a chance de você errar para mais e ingerir mais caloria do que está sendo programado é muito grande. Então, o que eu normalmente oriento? Se você vai começar um processo de emagrecimento, é importante que você passe por um profissional da saúde para ele conseguir traçar esse caminho para você. É igual você começar uma caminhada. Se você vai começar uma caminhada no meio do mato, não tem nada, a chance de você se perder é infinitamente grande. Agora, se você já tem um caminho para passar para atingir o mesmo objetivo e já tem uma estrada aberta por ali, a chance de você errar diminui. É isso que é a dieta. Quando a gente orienta a dieta do paciente, é como se a gente abrisse o caminho para ele e falasse, segue por aqui que você vai atingir seu alvo. É só seguir. Se você ficar saindo toda hora do caminho, você tem chance de se perder, tem chance de demorar mais para chegar lá. É simples. A dieta, ela vai ser o caminho. Aí,
que acontece? Quando a gente entra com tratamento com um nutrólogo, quando entra com acompanhamento com a nutricionista, a gente conhece elementos que vão tornar essa caminhada mais rápida. É isso que acontece. Saber o caminho e ter elementos que fazem a caminhada ser mais rápida e mais eficiente é o melhor dos caminhos, é o melhor processo. E torna isso muito mais fácil, atingir aquele objetivo fica mais fácil. E se você passar com um profissional que conseguir fazer um processo de emagrecimento para você e preservar a sua massa muscular e às vezes ganhar, eu tenho paciente aqui que só utilizando fitoterápico, fazendo atividade física e fazendo a dieta do dia a dia, eu mostrei essa semana, paciente, sexo masculino, 31 anos, ele perdeu 3 quilos brutos e ganhou 1 quilo de massa muscular. Olha que beleza, que eficiência, né? Então, quer dizer que ele teve uma excelente resposta. E isso sem utilizar nenhum esteroide anabolizante. Então, de forma natural, é possível acontecer, tá? E por que também é importante passar por um profissional da saúde para olhar isso aí? Porque às vezes existem erros, existem problemas que estão ocultos, que você não está sentindo nada, mas pode estar acontecendo contigo e que às vezes a gente identifica nos exames e aí a gente corrige. Vou dar exemplo do que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar, às vezes, uma alteração na tireoide, né? A tireoide que às vezes não está funcionando legal. A produção dos hormônios sexuais, que às vezes não estão legais, né? Algumas alterações hepáticas, algumas alterações renais. Tudo isso pode influenciar no processo do emagrecimento, né? Então é importante passar por um profissional da saúde para conseguir ajustar isso aí da melhor forma possível, para você atingir o que você quer da forma mais fácil, da forma mais rápida, e você ficar lá no topo da montanha onde você quer, aquele resultado que você conquistou e não voltar mais para aquele problema lá embaixo. Entenderam direitinho? E é isso então, galerinha. Encerrando a nossa live de hoje, né? Por aí, uns 20 minutinhos.